E aí, meus constambidos, e aí, meus bidos exorcistas. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de uma HQ que eu li faz muito tempo. Eu poderia ter citado ela no vídeo de melhores HQs do ano, mas tem um motivo para eu não ter citado junto com toda a fase do Garth Ennis que a gente viu em relação ao Hellblazer como um todo. E, ao mesmo tempo, foi um vídeo que foi sendo adiado aí porque eu gostaria de lançar ele junto com o final da série Constantine que eu estava reagindo aqui no canal. Eu parei por falta de tempo, planejo continuar a partir da semana que vem, mas, como um todo, eu devo deixar claro que é uma HQ que eu tive que adiantar exatamente pelo fato de que eu tô tendo pouca falta de tempo para leitura. Então, como era uma leitura de que eu já tinha feito e estava adiantada, eu decidi priorizar ela aqui no canal para que eu pudesse preparar alguma coisa para a próxima semana. Mas enfim, o lance é que hoje eu estou aqui para falar de uma HQ que é muito recomendada aí pela internet e bem fácil de se encontrar pelo fato de que é um volume fechado. Mesmo que o seu número seja 8, é um volume fechado que dá para você ler sozinho e você não precisa ler mais nada de Hellblazer, de Constantine. Mas a grande questão é, vale a pena? Bora lá que eu vou falar sobre Hellblazer, o Filho do Homem. Olhe nos meus olhos, sinta vacilão, como é quando não te dão escolha, quando você sabe que não estão blefando, quando ou você tem culhão para fazer alguma coisa, ou faz o que tem que fazer para salvar a si e aos seus. Olhe direito para mim, eu pareço alguém preocupado com o seu poder? Vai tentar me subornar? Me ameaçar? Olha, eu já vou começar pelo simples fato de que tudo que eu elogiei nas edições anteriores, que só pra vocês saberem, tem uma passagem de tempo, tá, entre este volume e os volumes antecessores, porque termina lá na edição 144, 160 e tanto, e aí aqui vem pras edições 200 e tanto, sabe? Esse volume é um volume bem à parte, que veio muito tempo depois com o Garth Ennis, que ele faz uma história única. E pra vocês terem ideia, diferente de tudo aquilo que a gente viu nos outros volumes que me conquistaram, como os temas fortes que são debatidos de uma maneira humana, com discussões ideológicas trazendo uma sensibilidade comovente, coisa que eu não via nas histórias de The Boys ou até mesmo Bem-vindo de Volta ao Frank, que foram escritas pelo Garth Ennis. Tudo que ele fez de bom nos volumes antecessores, que retrata tudo isso que eu falei e um pouquinho mais que está no outro vídeo, ele simplesmente joga fora e volta a fazer o que eu conheço mais do trabalho dele. Sério, cara, que merda. A história já começa estranha quando você vê o Constantine quebrando a quarta parede e com um visual diferente graças à mudança de desenhista de um volume para o outro. Até porque se passaram muitas edições entre um e outro. Acontece que, mesmo que alguns momentos funcionem, a maneira do Jon se comunicar com a gente soa muito fora do tom do personagem. Da mesma forma que a sua personalidade soa mais egocêntrica, idiota e infantil do que o normal. Se esse fosse o primeiro quadrinho que eu lesse com o personagem, dificilmente eu gostaria dele e iria querer ler os outros volumes. Porque, diferente dos volumes anteriores, em que eu conseguia ver as diversas camadas que existem neste personagem, isso é algo que simplesmente falta aqui. Pior que isso, começa a ser quando vem as piadas com órgãos genitais, com o nome de um demônio e principalmente com o fato do protagonista transar com uma lésbica. Sério, ele quebra a quarta parede para comemorar isso. Só que se você pensar, daria pra ver esse homem pensando em algo assim, né? Até mesmo porque é o Constantine. Mas veja como eu acredito que seria se isso ocorresse nos volumes anteriores. Para vocês terem uma ideia, o Jon literalmente fala assim: meu Deus, eu tô trepando com uma lésbica. Mereço um troféu? Essa é a capa, é a imagem aqui do quadrinho, entendeu? Essa é a fala dele. Só que, velho, pensando no Constantine como personagem, eu acredito que no que o Garth Ennis estava fazendo nos volumes antecessores do mesmo, eu consigo ver muito mais ele pensando nisso, não falando, velho, quem que fala isso? Imagina você tá trepando com uma pessoa e você fala, nossa, eu tô trepando com uma mulher, com um homem, com sei lá o que. Tipo, velho, a pessoa ia perder ali um gafe na hora, entendeu? A energia no momento. Ao mesmo tempo que, falando mereço um troféu, sério, que coisinha mais hétero, top, escrota possível, entende? E eu consigo ver muito mais o personagem tendo a linha de pensamento, tipo assim, meu Deus, eu tô realmente fazendo isso com uma lésbica. Quem diria que eu conseguiria fazer isso, não é mesmo? Ou tipo assim, nossa, velho, talvez eu realmente seja um dos únicos homens que conseguiu essa coisa na minha vida. Sabe, algum comentário, mas não, eu mereço esse troféu. Eu achei simplesmente... Nossa, quando eu vi essa cena, a HQ me perdeu totalmente. Eu só fui até o filme que eu pensei, não, eu vou fazer um review no canal dessa banda. Não é possível, tá ligado? E enfim, até agora eu não falei da história como um todo, né? Vou falar.
é o seguinte, a história começa exatamente com o querido amigo do John Constantine, Chess, chegando e falando que ele se meteu em uma encrenca. Aí ele explica toda essa encrenca para o Constantine, e aí o John simplesmente informa que o filho deste homem temido pelo Chess está possuído por um demônio. Partindo daí, a história de Garth Ennis segue para algo bem blockbuster e adolescente, agradando aqueles que curtem obras suas como The Boys e Bem-vindo de Volta Frank, sem nunca perder a chance de fazer uma piada que, em poucas vezes, acerta, mas ainda mantendo aquilo que marca tanto alguém como o Constantine, o seu sarcasmo, seu amor pelo cigarro e o seu modo de lidar com os problemas. Que, aliás, falando nisso, quando eu comentei sobre toda a fase de Ennis anterior a isso, eu destaquei como ele fez uma narrativa divergente explorando modos mais realistas e pilantras do John para escapar de seus problemas. Bom, aqui ele vai e faz o seu truque de mágica, simplesmente o que eu pelo menos esperava quando comecei a ler o Constantine, né? O que combina bastante com toda a ideia da história que foge daquilo que uma vez o próprio Garth Ennis fez. Mas eu admito que algo que me surpreendeu foi em relação ao vilão da obra, que não só já tem esse plot por trás da criança ao final da primeira edição, mas tem o desenrolar seguinte para a sua motivação e a razão para ele agir do modo que agiu durante toda a HQ, que é realmente muito boa, maquiavélica, de modo que traga aquela sensação de que vai dar ruim mesmo agora. Bom, depois dessa história principal, temos uma mais agradável, que é bem curta, ainda mantendo algumas coisas bobas, mas que traz um ar bem mais melancólico e de conclusão para o personagem, refletindo sobre as pessoas que se foram por conta dele, de suas ações e por aí vai. O que eu acho um final super dramático e bem legal para tudo que o Ennis escreveu com o mesmo, trazendo uma conclusão muito boa e que eu acho que honra tudo que ele fez, ao mesmo tempo que conserta a leve cagada que ele fez com esse último volume, com essa história podre do filho do homem. Enfim, eu falei de tudo isso, mas em relação a essas duas histórias, temos duas ilustrações, dois artistas, então vamos falar sobre eles. A primeira, feita pelo John Rinks, não me agrada de modo algum. Ela é cartunesca, com um aspecto sujo, trazendo faces com expressões bem exacerbadas e bobocas muitas vezes, além de trazer um aspecto bem quadradão para os personagens. Portanto, obviamente, ela acaba combinando demais com a escrita de Ennis, já que é exatamente essa ideia que a escrita dele passa, algo superficial e exagerado, com sangue, sexo explícito e muitas caretas idiotas pelas ações idiotas. Mas devo reconhecer que ele manda muito bem se tratando de desenhar um monstro escroto e fazer uma criança ter um sorriso do capiroto. No quesito terror, o John não se sai mal não. A segunda arte, que é feita pelo Glenn Dillon, já me agrada mais. Ela é simples e traz uma essência que parece misturar o que tem de bom entre a arte do John Rinks e de William Simpson, que desenhou o primeiro volume de Ennis com o personagem. Sobre o volume, ele não difere muito dos anteriores, mas inova ao trazer uma bibliografia dos personagens que o Ennis criou para o Constantine, para a sua fase do Constantine, o que por mim acabou fazendo ainda mais sentido, pensando no que eu havia comentado dos outros volumes, de que ele trazia esses personagens que já tinham uma história com o Constantine, mas que a gente não conhecia e que a gente ia descobrindo conforme as edições passavam. Então é muito legal que, meio que ao final de tudo, ele decidiu falar um pouco sobre esses personagens, quando que eles vieram, em que edição e tudo mais, e qual é a história deles, sabe? Eu achei isso muito legal. E aí, se tratando de erro, a gente só tem um erro super passível na página 69, onde no quinto balão há um risco azul. O Filho do Homem é um quadrinho que pode ser fácil de gostar para aqueles que adoram tudo que o autor já escreveu e para quem curte algo mais do mesmo com diversos fatores sendo exagerados, funcionando sim como uma leitura solo, mas que claramente é preenchida pela leitura do resto da fase. Na minha opinião, é totalmente descartável e eu estaria bem mais satisfeito se eu tivesse parado no sétimo volume. Eu acredito de verdade que se esta fosse a minha primeira leitura do personagem, eu dificilmente daria uma chance novamente. Bom, galera, essa é a minha opinião sobre o último volume dessa fase escrita pelo Garth Ennis. Por isso que eu quis comentar tão, separadamente dos outros volumes, porque os outros volumes eu gostei bastante, tem uma história totalmente conectada e fechada, enquanto aqui é um volume único que dá pra você ler sozinho e tudo mais, e eu deveria fazer um review separadamente só dele, sabe? Mas ao mesmo tempo, a conclusão real da fase tá no sétimo volume, que se conecta com tudo que foi feito desde o primeiro volume. Já esse oitavo volume dá pra você ler sozinho, mas como vocês perceberam, eu realmente não recomendo. Nossa, sério,
eu vi tanto como uma coisa que fica aí na Amazon, que vende. Eu entendi agora por que tá na Amazon, por que não esgota essa parada. Porque é ruim, porque a galera não compra, a galera sabe que é ruim e não comprou. Eu fui o único idiota que, pelo menos eu peguei numa promoção, pelo menos isso, tá ligado? Mas de verdade, não valeu a pena. Eu desgostei muito do Constantine aqui nesse quadrinho e foi bom ficar pensando no que foi feito antes, sabe? E aí agora eu tô meio assim pra ver o que eu como do Constantine, pra ver se vai valer a pena ou não. Mas eu sei que isso é muito da particularidade da escrita do Garfiene, sabe? Desse lance meio besterol e exagerado que não me agrada. Então eu confio mais nas outras coisas que eu possa ler futuramente do Constantine e que se você tiver alguma recomendação, eu quero muito que você deixe aí nos comentários, beleza? Se você já leu algo do Constantine, pode falar, pode recomendar. E se você já leu esse volume também, deixa aí a sua opinião, o que você acha dele, se você gosta, se você não gosta, se você concorda ou discorda do que eu comentei aqui sobre ele como um todo, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!